boa noite. A paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré para os amados irmãos, para as amadas irmãs. Nesse momento, mais uma vez, eu me encontro aqui na sala da minha residência. E eu queria, mais uma vez, trazer uma mensagem para os amados irmãos. Hoje eu queria falar com os amados irmãos a respeito da nova cidade santa que o Senhor Jesus Cristo, Ele não a está fazendo, Ele já a fez. Na verdade, ela já foi feita lá atrás, com Adão e com Eva. Eu vou estar falando aqui, recitando um versículo bíblico do livro de Apocalipse, ou seja, o último livro das Escrituras Sagradas, mas também, no transcorrer da mensagem, eu vou estar me reportando lá para o Gênesis, onde, na verdade, tudo começou. No livro de Apocalipse, capítulo 21, no verso 16, diz assim: e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, sua largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medição de homem, que é de um anjo. Veja bem, esse será o tamanho do local onde eu, você, os salvos, haverão de habitar eternamente com Deus. Veja só, igreja. Esse lugar que o apóstolo João escreve no livro de Apocalipse, também chamado livro da Revelação, é o lugar onde os salvos haverão de habitar com Cristo, com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo para toda a eternidade. Veja bem, recapitulando, o que fala esse livro: e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento e a sua largura eram iguais. Deixa eu falar uma coisa para os amados irmãos. Eu, quando li há muitos anos atrás essa passagem, esse versículo, há cerca mais ou menos de uns 10 anos atrás, eu trouxe uma mensagem a respeito dessa passagem. Eu coloquei um tema nessa passagem, nessa pregação que eu fiz há cerca de 10 anos atrás. Eu coloquei um tema não muito aceitável, apesar que houve bastante visualização, graças a Deus. Houve muitas visualizações, tá? Fico feliz por isso. E o tema que eu coloquei na época foi: o inferno será muito mais povoado do que os céus. Só que surtiu um efeito impactante. E o tema hoje, eu modifiquei um pouco, mas não tirei o teor da mensagem, porque essa mensagem, a primeira vez, ela foi ministrada há 10 anos atrás. 10 anos se passaram, muitas coisas mudaram. O nosso adversário, lá atrás, há 10 anos atrás, ele tinha um tipo de força.
hoje ele tem uma força muito maior do que ele tinha há 10 anos atrás. A tecnologia, ela estava começando, ela estava engateando. Hoje ela já está de uma proporção superior a lá atrás, quando ela começou. E um dos aspectos, uma das áreas em que o meu adversário, o teu adversário, o nosso adversário, ele haverá de atuar e haverá de levar muita gente para o inferno, é através dos meios de comunicação, tecnologia, mídia, audível e visível. Eu, quando li essa passagem aqui há 10 anos atrás, quando eu vi aqui que a cidade santa, isso não é o pastor Augusto Menezes que está dizendo não, hein? Isto é o apóstolo João que escreve. A palavra de Deus, ela relata que todas as escrituras sagradas, desde Gênesis a Apocalipse, foi escrita, melhor dizendo, por mãos humanas. Mas toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, então não tem como questionar o que está escrito neste livro. Se eu questionar o que está escrito neste livro, eu estou questionando o que Deus falou. Nos dias atuais, lamentavelmente, o homem, ele quer que esta palavra venha se adequar a ele, aos seus propósitos, às suas necessidades, ao seu querer. Quando, na verdade, não é a palavra que tem que se adequar a mim ou se adequar a você, ou se adequar a nós como num todo. Somos nós que temos que nos adequar a esta palavra. Ou cremos nela ou não cremos, ou aceitamos esta palavra ou não aceitamos. Se não crermos nesta palavra, não cremos em Cristo. Se não aceitamos esta palavra, não aceitamos a Cristo. E o Senhor fala na palavra dele que ele não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Tudo que ele escreveu nessa palavra, nesse livro, é a pura verdade, e ele não pode voltar atrás em nada. Nem mesmo ele pode voltar atrás a uma vírgula, a um tio que seja. Ele mesmo diz que não podemos tirar um tio ou uma vírgula. Caso venhamos a fazer isso, será para a nossa própria condenação. Nem mesmo ele, que é a própria palavra, uma vez ela é escrita, ela pode ser subtraída. Até o próprio Cristo, ele tem que ser obediente à sua própria palavra. E quando eu li essa mensagem lá atrás, volto a dizer, há cerca de 10 anos atrás, eu vi aqui que o apóstolo João, ele escreve que a cidade santa, veja bem, a cidade santa, a cidade onde, volto a dizer, os salvos haverão de habitar e passar sua eternidade com Cristo. A cidade santa, ela será do tamanho de 12.000 estádios. 12.000 estádios. Eu gosto muito de estudar a palavra de Deus. Eu não gosto de simplesmente ler a palavra de Deus. Porque se eu simplesmente vier a lê-la, ela vai se transformar em letra. E a palavra de Deus, ela diz que a letra mata. Mas o que traz vida e dá vida com abundância é a palavra. Então, quando é que eu vou ter vida com esta palavra? É quando eu deixar de lê-la e passar a estudá-la. Porque a palavra de Deus, ela diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Conhecimento não é leitura, conhecimento é estudo da palavra. E a partir do momento que eu estudo esta palavra, aí eu transformo a graça em revelação, ou seja,
Eu estudo e o Senhor, pela sua graça, me revela aquilo que eu estou estudando. Ele me ajuda a eu me transportar para aquilo que eu estou estudando. É como se nós estivéssemos vivendo aquele momento. E se você não estuda, você simplesmente lê, é como diz ali no livro de Ezequiel, é por motivo disso que existem muitas ovelhas quebradas, doentes, desgarradas, simplesmente pelo fato de não estudar, apenas ler. E o apóstolo João, ele escreve que a cidade santa, ela terá o tamanho de 12.000 estádios. Eu, quando li essa palavra cerca de 10 anos atrás, eu sou da cidade do Rio de Janeiro, eu sou natural do Rio de Janeiro, e aqui na minha cidade tem um estádio esportivo, chamado Estádio Mário Filho, mais conhecido por todos como Maracanã. Antes da sua obra, ele comportava nada mais, nada menos que 100.000 pessoas dentro dele. Num Fla-Flu mesmo, um jogo entre Flamengo e Fluminense, a capacidade desse estádio dava cerca de 100.000 pessoas dentro desse estádio. E algo me chamou muita atenção. E eu fiquei pensando, 100.000 pessoas, 12.000 estádios. Na mesma hora eu peguei uma calculadora. Eu gosto muito de matemática, eu gosto muito de números. E eu fiz uma multiplicação. 100.000 multiplicado por 12.000 dá 1.200.000.000 de pessoas. Há 10 anos atrás, o planeta Terra, a Terra onde nós vivemos, tinha uma faixa mais ou menos de 7 bilhões de seres humanos. E eu comecei a ficar preocupado com o que eu estava somando, multiplicando e subtraindo. Veja bem, eu fiz uma multiplicação à primeira instância. Muitos podem até dizer assim, pastor Augusto, o senhor é maluco. Deixa eu com as minhas doideiras. Deixa eu com as minhas maluquices. Porque se nós pararmos e analisarmos, aqueles homens lá atrás, aos olhos humanos, eles também eram loucos, né? Quem diria que possivelmente Gideão venceria um exército de 32.000 homens com apenas 300? Aos olhos humanos, Gideão era um louco. Quem diria que Davi, um menino de 17 anos, franzinho, venceria um homem de quase 4 metros de altura, que aterrorizava, ele sozinho aterrorizava uma nação, um grande exército, o exército de Israel. Aos olhos humanos, Davi era louco, mas foi até Davi e venceu. Aos olhos humanos, Paulo e Silas, encarcerado dentro de uma prisão, era louco. Estava ali pulando de alegria, salmodiando e adorando a Deus, preso. Aos olhos humanos eles eram loucos, mas não eram loucos não. É que eles tinham algo que hoje, lamentavelmente, o crente não tem. Me perdoe, poucos, também não vou generalizar, poucos são os que têm. É vontade de querer aprender. E quando a gente busca o aprendizado da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele nos revela coisas que só revela para quem busca. Eu sou um homem que quando eu sento para ler a Bíblia, volto a dizer, eu não simplesmente a leio, eu a estudo, porque eu procuro me aprofundar ao máximo que eu posso nas Escrituras Sagradas. E com isso, graças a Deus, o Senhor começa a me dar discernimento, o Senhor, através do seu Espírito, começa a se revelar a mim coisas que, olha, que se eu não sentasse para estudar, se eu simplesmente viesse a ler, eu não teria essa profundidade. E eu comecei a fazer multiplicação dali, soma daqui, e no final eu fiz uma subtração. E na subtração eu fiquei
muito preocupado. E mais preocupado ainda, eu fiquei na semana retrasada com algo que um amigo meu, um presbítero também, que é assíduo estudioso da palavra de Deus, gosto muito das ministrações desse meu amigo presbítero. Eu o tenho até como um filho, gosto muito dele, chamo ele de filhão. É um jovem presbítero que estuda a palavra de Deus com muita alegria, e eu gosto muito, eu me sinto feliz em vê-lo pregar o evangelho. E ele fez um complemento sobre uma coisa que eu coloquei para ele, que aí eu fiquei muito mais preocupado. Veja bem, 12 mil estádios, 12 mil estádios, o Maracanã, 100 mil pessoas, multiplica-se 12 mil por 100 mil, dá 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Há 10 anos atrás, tinha 7 bilhões de seres humanos na face da Terra. Vamos lá, 7 bilhões menos 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Quanto sobra? Sobra, na verdade, 5 bilhões e 800 milhões de pessoas. Eu tinha colocado, tá? Veja bem, eu tinha colocado na época que 5 bilhões e 800 milhões de pessoas haveriam de ir para o inferno. Uma dedução que eu tive. Eu sou muito criticado quando eu digo, hoje, por exemplo, na parte da manhã, eu fiz um comentário desse com um pastor amigo meu, que eu também tenho um carinho muito grande por ele, gosto muito dos seus ensinamentos, é um mestre para mim, fico feliz, fico alegre, sentar e vê-lo pregar, ensinar. Eu tenho prazer, até mesmo, da mesma forma como eu estou aqui me filmando nessa ministração, eu tenho prazer de filmar as ministrações dele, o ensinamento dele, e tenho prazer de divulgar aquilo que ele ensina, porque provém dos céus realmente o ensinamento desse homem. É um homem separado, o que ele tem de pequenininho, ele tem de graça. Tem um ótimo ensino, só não cresce em Cristo através da vida dele quem não quer. Então hoje eu fiz um comentário, mas esse presbítero, amigo meu, uma outra pessoa e ele, nós estávamos dentro do automóvel dele, e eu fiz um comentário dizendo que o inferno será mais povoado do que o céu. E ele particularmente não quis aceitar. Eu falei, pastor, mas a Bíblia mostra que o inferno vai ser mais povoado do que o céu. Lamentavelmente haverá de ser. E ele falou, vamos profetizar para que nós possamos reverter essa situação. Amém. Mas a gente não pode reverter aquilo que já está escrito. Volto a dizer, nem o próprio Cristo pode reverter aquilo que ele escreveu. Nem o Filho de Deus pode mudar aquilo que já está escrito. Nem ele. É algo muito sério. Nem o próprio Cristo pode mudar aquilo que ele escreveu. É algo muito sério. 5 bilhões e 800 milhões de pessoas. 3 vezes mais pessoas vai para o inferno. E esse presbítero, um amigo meu, na semana retrasada, ele fez um comentário comigo, um complemento que, volta a dizer, eu fiquei muito mais preocupado. Veja bem, essa dedução de multiplicação, de soma, depois subtração, para chegar à dedução de 5 bilhões e 800 para o Lago de Enxofre, e 1 bilhão e 200 para a Cidade Santa, Nova Jerusalém, ele comentou comigo, pastor Augusto, o senhor esqueceu aqueles que já morreram em Cristo, desde que o mundo é mundo. Aquilo ali me deixou muito mais preocupado. Desde Adão até os dias atuais, quantos morreram em Cristo? Milhões.
milhões de pessoas, porque já se passaram tantos mil anos, só da morte de Cristo até os dias atuais, são 2019 anos, porque o ano começa após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. O tempo a contar, antigamente era antes de Cristo, depois de Cristo. Depois de Cristo começa o ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, até chegar o nosso ano hoje, 2019. Então, depois da morte e ressurreição de Cristo até os dias atuais, são 2019 anos. De Gênesis até a morte de Jesus, foram muitos mil anos. E nesse período, mas muita gente mesmo morreu em Cristo, como também muita gente mesmo morreu sem Cristo. Aqueles que morreram sem Cristo vão para o lago de enxofre, mas aqueles que morreram com Cristo estão com seu lugar reservado. Então, do dia de hoje, subtrai-se também aqueles que já morreram com Cristo. Então, nos dias atuais, veja bem como a coisa é séria. Nos dias atuais, são bem menos pessoas, bem menos daquela dedução que possivelmente eu tirei de 1 bilhão e 200 milhões. Veja só, igreja, são bem menos pessoas que haverão de alcançar a salvação. Veja bem, quando Deus ele cria a terra, quando Deus ele criou o Éden, primeiro ele faz a terra, todas as coisas, e ele cria o Éden. Ele cria o homem, cria a sua companheira, a mulher, Eva. Existe algo muito interessante nesse processo. Um dia Eva se deixa levar pelo engano, pela mentira de uma serpente. Porque enquanto o pecado, veja bem, hein? Quero que vocês possam entender o que eu vou estar falando, o que eu vou estar colocando. Veja bem, eu peço que vocês possam entender o que o pastor Augusto vai falar. Satanás, ele precisava de um ser vivo para introduzir o pecado no lugar onde não havia pecado. Corpo vivo que ele encontrou foi uma serpente. Usando a boca da serpente, ele conseguiu ludibriar, enganar, iludir uma mulher. E a mulher conseguiu, uma vez iludida, uma vez enganada, conseguiu iludir e enganar o seu marido. Ambos foram iludidos e enganados pelo diabo. O pecado entrou, não na terra de imediato, veja bem, o pecado de imediato não entrou na terra, ele entrou no Éden. O Éden era um lugar à parte do planeta Terra, na Terra. Não que ele fosse a Terra aqui, o Éden aqui, não. Aqui está o planeta Terra e o Éden está no próprio planeta Terra. Como o inferno está, veja bem, como o inferno está no centro da Terra. Veja bem, uma vez o pecado tendo entrado no Éden, a palavra de Deus ela diz que o Senhor baniu, expulsou Adão e Eva do Éden, ou seja, Deus ele tira o casal Adão e Eva de um lugar e ele coloca em outro. E após Deus ter feito isso, a palavra de Deus ela diz que Deus ele coloca uma espada flamejante a circular pelo Éden e um anjo à sua porta, para que ninguém entre, para que ninguém espreitamente, digamos desta forma, nem mesmo o próprio diabo venha ter possibilidade de entrar. Veja bem, Deus tira o homem e a mulher do Éden
e a Bíblia que fala, Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, ou seja, tira daquele lugar e lança na terra. O Éden é a cidade santa. Deus, quando criou o homem e a mulher, Adão e Eva, ele criou o homem e a mulher com a possibilidade de não ter o dano da morte, ou seja, de não conhecer a morte. Eu, no outro dia, conversando com a minha esposa aqui em casa, com a missionária Neire, nós gostamos muito de conversar a respeito da palavra de Deus. E a gente dialogando, conversando, chegamos a um pensamento. Se o homem não morresse, se a mulher não morresse, não ia ter espaço para tanta gente, para a multiplicação. Mas aí vamos ao ponto da esterilidade. Mesmo na terra, quantas mulheres a Bíblia relata que Deus colocou a esterilidade, com a impossibilidade de gerar filhos? Eu quero acreditar que se o pecado não entrasse no Éden, muitas mulheres, para que não houvesse uma multiplicação generalizada, para que não houvesse algo estrondoso, Deus haveria de esterilizar boa parte das mulheres. Deus iria manter o equilíbrio de seres humanos dentro do Éden. Deus ia manter esse equilíbrio. Porque veja bem, o homem e a mulher dentro do Éden não iam fazer sexo, relação íntima, carnal. Não ia ter esse tipo de relação íntima, não ia ter esse tipo de sexo carnal, pela vontade do prazer humano. Chegou o êxtase, caiu o homem para um lado, a mulher para o outro. Não, nada disso. Não ia haver esse problema de uso pessoal, do homem usar a mulher, da mulher usar o homem. Não. O sexo, a relação íntima entre homem e mulher ia ser algo prazeroso no amor de Cristo. Então seria uma coisa equilibrada, seria uma coisa, como é que eu posso dizer? Somente pelo Espírito de Deus, na verdade. Não ia ser animalesco, como nós vemos hoje, nos dias atuais. Então Deus iria manter o equilíbrio, para que a coisa não viesse a explodir em termos de população humana. Eu fiz um estudo a respeito da Cidade Santa. 12 mil estádios é equiparado a 2.360 quilômetros quadrados. Eu tenho 28 anos de cristão. Eu tenho 14 anos, fiz agora dia 1º de janeiro, 14 anos de ministério pastoral. Eu, antes de ser cristão, eu trabalhei dentro de uma área com artesanato de beira de estrada. Ou seja, o popular lá atrás, o povo chamava de hippie, né? Eu viajei muito pelo Brasil. Uma vez eu peguei uma carona com um caminhoneiro lá no Recife. E eu estava indo para a cidade de São Paulo. E aquele caminhoneiro falou para mim que de Recife a São Paulo é cerca mais ou menos de 3.000 quilômetros. Então veja bem, se 12 mil estádios tem aproximadamente o tamanho de 2.360 quilômetros quadrados, esse será o tamanho da Cidade Santa. A face da Terra hoje tem aproximadamente 7 bilhões e meio de pessoas. Volto a dizer, aquele complemento com aquele presbítero amigo meu, colocou, fora os que já morreram, e ainda os que haverão ainda de nascer, hein? Porque Jesus ainda não voltou, ainda tem mais ainda uma quantidade de pessoas para nascer.
Será que dá todo esse povo, todas as pessoas, dentro de um espaço de 2.360 quilômetros quadrados? O que é 2.360 quilômetros quadrados? O que é distância? Olha, se do Recife a São Paulo tem 3.000 quilômetros, vamos reduzir um pouco, então, de Recife ao Rio de Janeiro, ou de Recife a Minas Gerais, para que possamos de 3.000 chegar ao patamar mais próximo de 2.360 pessoas. Será que no espaço de distância entre Recife e Rio de Janeiro dá quase 10 bilhões de pessoas? Dá não, gente. Não dá não. Hoje, muitos poucos haverão de se salvar. Porque lá atrás, os que já morreram, já têm o seu lugar reservado na Cidade Santa. O complemento da quantidade de pessoas está hoje. Para fazer o somatório, para dar a totalidade que realmente vão ocupar a Cidade Santa. É algo muito sério. Muitos, como hoje, eu fui chamado de louco. Hoje um homem falou para mim assim: pastor, o senhor está precisando visitar um psiquiatra. Glória a Deus por isso, sabe por quê? Porque a Bíblia relata que até os loucos haverão de passar pelo caminho e chegar aos céus. Até os loucos, a Bíblia relata que chegarão aos céus. Glória a Deus por isso. Se eu pelo homem sou chamado de louco, é porque com certeza eu estou no caminho certo. Fiquei muito feliz, fiquei triste à primeira instância, mas depois o Espírito Santo contornou a situação e confortou o meu coração. Meu filho, até o louco haverá de herdar o reino dos céus. E aquilo ali me trouxe alegria, me trouxe paz no coração. Mas amém por terem me chamado de louco, dizendo que eu preciso de um psiquiatra. Por quê? Porque eu trago esse tipo de mensagem, coisa que não se falam dentro da igreja, coisa que não se permitem falar sobre o inferno, sobre a população que vai passar a eternidade no Hades, chamado inferno. Quantas pessoas você vê pregar e que fala a respeito do inferno? Quantas pessoas você vê pregar e que se diz preocupado com a quantidade mínima de pessoas que vão herdar os céus e a quantidade absurda que vão habitar no inferno? Esses que falam isso que eu estou falando, aos olhos dos homens, são loucos. Aleluia, glória a Deus. Mas cuidado, muito cuidado. Nos dias de hoje, neste século, poucos serão os que vão herdar os céus. A cada 100, 10. A cada 1.000, 100. A cada 10.000, 1.000. A cada 100.000, 10.000. A cada 1.000.000, 100.000. A coisa é muito séria. E você? Você vai fazer parte da Cidade Santa? Você vai ficar dentro da Cidade Santa? Ou você vai ficar do lado de fora da Cidade Santa?
A quem você tem procurado ouvir? Você tem procurado ouvir o homem, porque ele traz uma mensagem que massageia o seu ego? Porque ele traz uma mensagem que alegra a tua carne, que fala aquilo que você quer ouvir? Ou você quer dar ouvido a Deus, que tem preocupação com a tua vida? Se você vai contemplar a face dele, ou se você vai contemplar a face de Satanás? Rapaz, a coisa é muito séria. O que você prefere? Que o homem fale sempre nos cultos da sua igreja sobre este século, sobre paz, sobre prosperidade, sobre vitória, sobre conquista e essas malditas campanhas? Você prefere ir para um culto onde tem o reteté, que na verdade reteté é o nome de um demônio africano, e toda vez que você diz que vai para um lugar onde tem um reteté, me perdoe, você está indo cultuar a Satanás? Ou você prefere ir para uma igreja que fale sobre o inferno, sobre o céu, sobre os únicos dois lugares que serão eternos, melhor dizendo, que são eternos, porque eles dois, tanto o céu como o inferno, existem desde antes da criação da terra. O céu preparado para aqueles que buscaram Deus na sua essência, e o inferno está preparado para aqueles que apenas buscaram alimentar a sua carne. Apenas ao ouvir o homem, meu Deus, a coisa é muito séria. A nova cidade, ela vai ser, a cidade santa, ela vai ser muito pequena. Se eu sair agora daqui da minha casa e perguntar para qualquer pessoa ali se ela quer ir para o céu, ela vai dizer que quer ir. Se eu entrar hoje dentro de uma igreja e perguntar quantos ali querem ir para o céu, todo mundo vai levantar a mão. Mas o que nós temos feito para herdar os céus? O que os jovens hoje dentro da igreja estão fazendo para herdar os céus? O que as pessoas hoje estão fazendo para herdar os céus? A coisa é muito séria. O que você tem falado? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Tem duas passagens na Bíblia, ambas no livro de Mateus. Perdão, tem 4 passagens na Bíblia muito interessantes. 2 estão no livro de Mateus, uma está no livro de 1 Pedro e a outra está no livro de Ezequiel. A de Ezequiel eu não estou lembrado agora qual é o capítulo e o versículo, mas eu sei que está lá no livro de Ezequiel. Do livro de Mateus, são 2 ordens específicas que Jesus Cristo, ele dá para os seus discípulos, chamado apóstolo. Quer ver uma coisa que me entristece muito? É que o homem diz assim: você tem que estar na minha visão. Se você não estiver na minha visão, você não está comigo. Eu peço desculpa a todos os líderes que falam isso. Eu não tenho que estar na visão do homem, eu tenho que estar na visão de Deus. Porque se eu estiver na visão de Deus, eu vou multiplicar aquilo que Deus colocou sobre minha responsabilidade, sobre as minhas mãos. Se eu estiver na visão de Jesus Cristo, eu vou multiplicar. Muita gente não multiplica, porque o homem, em vez de estar na visão de Jesus Cristo, busca estar na visão do homem. E na maioria das vezes,
o homem sempre acha que a sua visão é a mais correta. Não. Veja bem o que o Senhor diz para os seus discípulos, chamado o apóstolo. No livro de Mateus, capítulo 10, no verso 7. Ele diz assim: ide e anunciai o novo céu e a nova terra. Nada além disso. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Simples. Depois ele diz no livro do próprio Mateus, capítulo 28, no verso 19 e no verso 20, ele diz: ide e ensinai, batizando no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Nada, o evangelho de Jesus Cristo é isso, nada além. Essa é a visão de Jesus Cristo: anunciar o novo céu e anunciar a nova terra. É um evangelho santo e simples. Então é essa que é a visão que o crente tem que ter. Não é a visão do homem, é a visão de Jesus Cristo. O que eu, como pastor, mesmo que eu não fosse um pastor, mesmo que se eu fosse uma ovelha comum, simples, que sentasse lá atrás de uma igreja, batendo palma, pulando, isso e aquilo, um montão de coisa dentro da igreja, eu tenho que ter essa consciência de ter a visão de Jesus Cristo. Eu tenho que anunciar o novo céu e a nova terra. Nada além disso. Não desmerecendo, veja bem, não desmerecendo a visão de um líder. A partir do momento que a visão do líder estiver dentro desta visão de Jesus Cristo, aí sim você pode acompanhar a visão do seu líder. Porém, se ela estiver fora desta visão, não entra nessa furada não. Ele não vai para o céu e nem tu também vai. No livro de 1 Pedro, capítulo 4, no verso 17, o apóstolo Pedro, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim: já é tempo que comece o julgamento, porém, que comece por dentro da casa de Deus. O que o apóstolo Pedro está querendo dizer? Porque do lado de fora, a Bíblia relata que do lado de fora já estão todos julgados, ou seja, condenados. Enquanto não aceitarem a Cristo, estão condenados. Porque a palavra de Deus, ela diz que enquanto nós não aceitamos a Cristo, só apenas somos mera criação. Só passamos a ser filho de Deus a partir do momento que nós aceitamos a Ele como Senhor de nossas vidas. Enquanto não, nós somos mera criação. E a criação, ela não está salva. A criação, por ser apenas criação, ela já está julgada e condenada. Por isso o apóstolo Pedro, ele diz: já é tempo que comece o julgamento, porém que comece por dentro da casa de Deus, ou seja, dentro da igreja. E você, como crente, entre aspas, porque o jovem pastor Tiago diz que crente até o diabo é, e ele teme muito mais a Deus do que eu e você, nós seres humanos, a imagem e semelhança de Deus. Porque quando Jesus Cristo fala, o diabo obedece. E quando ele fala, eu obedeço, você obedece, nós obedecemos. E no livro de Ezequiel, um dos 4 grandes profetas do Antigo Testamento, ele diz também que o julgamento comece dentro da casa de Deus. E que a espada passe sobre as crianças, sobre os jovens, sobre os adultos, sobre os velhos, sobre os anciões e sobre os animais. Olha só, igreja. Pedro fala apenas do julgamento, mas Ezequiel já fala em passar a espada.
nós estamos prontos para ser julgados? Se Jesus voltar agora, eu estou dentro do Éden? Eu estou dentro da cidade santa? Ou eu estou fora dela? Aonde eu vou passar a minha eternidade? Aonde você vai passar a sua eternidade? Aonde nós vamos passar a nossa eternidade? O que eu tenho buscado aprender dentro da igreja? O que eu tenho buscado aprender fora da igreja? Como é a minha vida? Qual é a minha visão? Eu tenho acompanhado o homem ou eu tenho acompanhado a Cristo? A coisa é muito mais séria do que nós pensamos. E Jesus está às portas. Jesus está às portas. E vou falar uma coisa para você, para te deixar mais preocupado ainda. Antes de Jesus vir buscar aquilo que é dele, que habita na terra, porque na verdade Jesus ele não vai vir buscar o homem, tá? Ele vai vir buscar aquilo que é dele, que ainda habita na terra. E o que é de Jesus Cristo, que ainda habita na terra, é o seu Espírito. O que é de Cristo, que ainda habita na terra, é o seu Espírito. E naquele grande dia que ele vier buscar o seu Espírito, quem for encontrado na qualidade de templo do Espírito Santo, esse vai ter a vantagem, o prazer de ser arrebatado e morar nos céus. Porém, antes desse advento, antes desse momento de Jesus vir buscar o seu Espírito, o meu, o teu, o nosso adversário vai começar a implantar o seu governo na terra. A igreja, a princípio, eu e você, nós como igreja de Cristo, a princípio, nós vamos passar pelo início da perseguição, da aflição do crente. Por isso que a palavra de Deus, ela diz que Deus abreviaria os dias, porque Ele sabe que nós não haveríamos de suportar. Por isso, a princípio, nós vamos ver algumas coisas do governo inicial do anticristo. Perseguições, aflições. Aí Jesus vem e busca o seu Espírito. E quem estiver, volta a dizer, na qualidade de templo do Espírito Santo, este vai ter o gozo de subir para o céu. Os que ficarem vão pagar um preço muito alto. Ainda haverá salvação? Sim, mas pela dor. Como o homem não suporta dor, poucos, depois do arrebatamento, poucos, mas muito poucos menos. Menos ainda do que quando o Espírito na terra. Muitos poucos mesmo. Alcançará a salvação em Cristo Jesus. Eu vos deixo essa palavra de alerta. Você vai ficar fora da cidade santa? Ou você vai ser incluso dentro dela? Você é templo do Espírito Santo? Ou você não é templo do Espírito Santo? Você prefere seguir a visão do homem? Ou você prefere seguir a visão de Cristo? A quem você tem buscado? O homem ou a Cristo? Eu deixo-vos esta palavra. Que Jesus abençoe vossas vidas. Que o Senhor conceda a vocês uma ótima semana, um ótimo 2019, e que Ele possa, na sua infinita misericórdia e sabedoria, abrir a vossa mente, abrir o vosso entendimento, para que venhamos tirar o nosso coração do visível e do palpável, e venhamos a colocar o nosso coração no invisível, que é o seu Espírito.
Amém? Um beijo nos vossos corações. Deus vos abençoe. Shalom Adonai.